quarto vídeo, gravado pela professora Shirley Rezende Salles, é intitulado Políticas Curriculares para a Educação Básica, uma introdução ao tema. A professora Shirley Salles vai discutir nesse vídeo o currículo como uma instância que divulga valores, padrões e normas. A professora argumenta que tanto a educação quanto o currículo estão implicados em relações sociais de poder. Nesse sentido, enquanto o currículo oficial hegemônico busca produzir determinadas identidades sociais ao prescrever rituais e rotinas institucionais, buscando manter o status quo, os debates pedagógicos presentes no cotidiano escolar revelam que o currículo é também um campo de lutas culturais na busca de novos sentidos, de novos significados para a função da escola na sociedade. Todo currículo funciona no interior de jogos de poder. Então, o currículo, toda atividade curricular é permeada por disputas, embates, conflitos, desde as atividades de planejamento, gestão, organização, ensino, avaliação, todas as atividades curriculares, elas são então perpassadas por relações de poder. Então, isso porque o currículo ele é um campo privilegiado para a regulação das condutas, para o governo das condutas, para a regulação social e governo das condutas. Então, o currículo ele tem sido esse campo de debate, campo de embate, campo de conflito. Ele é, portanto, uma instância que divulga normas, padrões, valores. E essas normas, esses valores, eles vão atuar nos modos de existência. O currículo atua nessa regulação por meio das práticas de exame e de classificação, determinando o que é normal, o que é correto, o que é melhor. Então, o currículo, desse modo, ele tem um caráter eminentemente político, ele atua nos modos de subjetivação, ele é, então, um artefato importante na regulação e no governo das condutas. Mas nem só de regulação é constituído o campo curricular, há também uma série de escapes e de transgressões no campo curricular, porque essas disputas elas não se dão só no sentido de garantir a regulação das condutas, porque essa garantia ela nunca está consolidada. Então, há uma série de processos de disputa que vão redundar em transgressão, em escapes, em subversões aos ditames regulatórios, às normas, às padronizações. Então, o currículo é tudo isso. Então, porque o currículo é esse campo de conflitos, esse campo de embates, e porque ele está centralmente sendo um campo privilegiado para o governo e para a regulação das condutas, o campo curricular tem sido alvo de investimento de muitas políticas governamentais. Especialmente a partir dos anos 90, a gente tem uma série de políticas sendo investidas no currículo. Então, a gente tem, em 1996, a promulgação da atual legislação brasileira de educação, que é a LDB, número 93/94, que vai preconizar uma série de conteúdos a serem ensinados nas escolas brasileiras de todo o território nacional. Além da LDB, uma outra política de Estado, uma outra regulamentação, uma outra política pública que a gente tem é a instituição dos parâmetros curriculares nacionais para toda a educação básica, que vai servir de referência para uma série de decisões curriculares. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles vão orientar, a proposta deles é orientar as decisões curriculares nas escolas. Embora eles não tenham força de lei, os PCNs não tenham força de lei, eles acabam influenciando muito diretamente as escolhas curriculares nas escolas, principalmente porque eles estão subsidiando uma outra política de Estado, que é o Programa Nacional de Livro Didático, o PNLD, que nos seus editais exige que os livros produzidos pelas editoras e que venham a ser adquiridos pelo MEC, que esses livros estejam de acordo com os parâmetros. Então, os parâmetros influenciam diretamente a produção dos livros didáticos. E a gente sabe
que os livros didáticos têm ainda uma força muito importante na seleção curricular que o professor e a professora vão fazer lá na hora do seu planejamento em sala de aula, para a sala de aula, seu planejamento curricular, suas decisões curriculares. Então, os PCNs também atuam na regulação das condutas docentes. Uma outra política de Estado que a gente tem vigente no país atualmente são as diretrizes curriculares nacionais, que têm caráter de lei por meio das resoluções. Então, as diretrizes curriculares são elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. O Conselho, então, institui essas diretrizes por meio de um processo que inclui a elaboração de pareceres, num primeiro momento, em torno de alguma temática em relação, eu vou falar mais especificamente da educação básica, então, em relação ao ensino fundamental de 9 anos, ou educação infantil, ou ensino médio profissionalizante, enfim. O Conselho Nacional de Educação vai, então, primeiro elaborar pareceres acerca dessas diretrizes. Esses pareceres são submetidos a uma consulta pública à comunidade educacional e, depois de avaliados, eles, então, são promulgados em forma de resoluções, que têm caráter mandatório, são normativas, são obrigatórias para todo o território nacional. As diretrizes, elas, embora tenham todo esse caráter de lei, de regulação, de dirigir mesmo o processo educacional no país, elas tentam escapar disso por meio de uma certa flexibilidade, tentam dizer nos seus textos que servem mais como orientação para a formulação, a elaboração para o processo de construção do projeto político-pedagógico das escolas. Porque o projeto político-pedagógico das escolas é uma atribuição, ou seja, a própria LDB, ela incumbiu as instituições de ensino da elaboração dos seus PPPs, dos seus projetos políticos pedagógicos. Então, todas essas políticas de Estado para currículo, ou seja, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais e a própria LDB no que se refere a currículo, elas vão compor o currículo desenvolvido nas escolas de educação básica, mas não vão ser únicas, não são só elas que vão estar compondo as cenas curriculares. Como eu disse no início, o currículo é uma arena de disputas, de conflitos e uma composição de diversos discursos, de diversos setores. Então, vão estar presentes no currículo que vai ser desenvolvido nas escolas também as demandas e o que é divulgado em outras instâncias para além das políticas oficiais de currículo. Então, o que é dito nas igrejas, o que é dito nos movimentos sociais, o que é dito na televisão, no cinema, na literatura, também vai compor a cena curricular, também vai disputar espaço com o que os currículos oficiais preconizam como modos de existência. Então, toda a regulação da vida, todo o governo das condutas e os processos de subjetivação curriculares, eles vão estar sendo permeados, vão estar sendo compostos pelos ditames, pelos discursos dessas outras instâncias. Então, o currículo é tudo isso. Ele vai ser o resultado dessa composição heterogênea e diversa de elementos culturais. Então, quando a gente vai pensar em política curricular, para além das políticas de Estado que eu já mencionei aqui, é importante discutirmos também a dimensão da política cultural, ou seja, essa representação dos diferentes grupos, das diferentes culturas no currículo. Então, hoje a gente faz toda uma discussão para entender que grupos estão representados no currículo e que grupos estão ausentes do currículo. E essa discussão, ela também vai ter efeitos na legislação, como, por exemplo, duas legislações recentemente aprovadas no Brasil. Primeiro, a Lei 10.639, que é de 2003, e que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, da história da cultura afro-brasileira, nos currículos da educação básica, mais especificamente ensino fundamental e médio, e posteriormente a Lei 11.645 de 2008, que complementa a 10.639, incluindo também a cultura indígena. Então, esses grupos se articulam, como os grupos de negros e indígenas, se articulam em torno
da necessidade de uma representação da sua cultura nos currículos das escolas e vão lutar para que isso aconteça e redundando, inclusive, na mudança da legislação educacional da política de Estado. O que eu quero dizer é que tanto política cultural quanto política de Estado se encontram articuladas nas políticas curriculares. E é importante, então, pensar que grupos estão representados no currículo, que cultura é representada ali, que cultura fica de fora, que grupos são prestigiados nos currículos e que grupos são silenciados ou excluídos do currículo. Então, essa política cultural é alvo também de investimento para a gente poder pensar, poder analisar o currículo das escolas. Uma outra política de Estado muito importante que tem produzido efeitos nos currículos da educação básica é a política de avaliações externas instituída pelo governo federal. Então, hoje a gente tem uma série de avaliações sendo aplicadas em âmbito nacional. A gente poderia citar o SAEB, a Prova Brasil e o próprio Enem, e também algumas avaliações em nível local, como o CIMAV, no caso de Minas Gerais, ou Avalia BH, no caso do município de Belo Horizonte. Essas avaliações externas, elas têm influenciado diretamente os currículos nas escolas. Então, muitas escolas têm começado a pensar a sua seleção curricular a partir do que é cobrado nessas avaliações. Então, essa política de avaliação, essa política de Estado, ela tem efeitos nos currículos desenvolvidos na educação básica no país. Mas o que eu queria dizer aqui, em termos de conclusão dessa aula, é que as políticas de Estado e as políticas culturais mais amplas, elas vão compondo a cena curricular, aquilo que é efetivamente trabalhado em termos de currículo nas escolas, vão direcionando o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é normal. Então, elas vão se compondo no processo de subjetivação, no processo de produção de modos de existência, tanto dos docentes quanto dos discentes. O currículo é, então, um campo de lutas, um território contestado, um artefato político que vai ser permeado por diversos interesses de grupos divergentes, de culturas diversas, e essa composição curricular, então, ela vai trazer elementos desses diferentes grupos, desses diferentes interesses. E o currículo, ele é um campo privilegiado para a produção de subjetividades, de modos de existência, que vão ser, então, permeadas por essas relações de poder em jogo na sociedade contemporânea.